Vamos nos preparar para ouvir esta primeira mensagem do ano. Eu queria deixar esse recado de otimismo para você relaxar, porque Deus está no controle. Separei um texto e quero que você deixe a sua Bíblia aberta no capítulo inteiro dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu separei o versículo 11 estrategicamente para a nossa merchandise do culto, né? Eu sempre separo, mas eu gosto muito de me ater ao texto, junto com todo o seu contexto. Irmãos, olhe para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, destacando o versículo de número 11, para darmos validade a esse tema simpático, não é? Relaxa, Deus está no controle. Quero agradecer ao Ilcinho que fez essa arte aí. Ele colocou um controle remoto aí, né? De brinquedo, de joystick, sei lá o que ele pôs. Olha lá, nem tem mais também isso, né? Nintendo. Obrigado, Ilcinho, por esse controle que você colocou aí. Na NVI está assim, irmãos: conscientes disso. Parece que Paulo está falando que a igreja tem consciência disso. Oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Amém? Queridos, é interessante, não é? Que o Senhor nos chama a atenção para esta confiança de quem é Ele, não é? Deus, com seus atributos naturais, de ser onipresente, o Deus que está em todo lugar, onisciente, Deus que sabe de todas as coisas, onipotente, o Deus que pode todas as coisas. Mas nos parece, em alguns momentos das nossas vidas, em que a gente está sozinho, né? Parece que nós estamos totalmente, alguns têm essa experiência, parecer que estamos só. Mas eu estava olhando para a palavra de Deus e vi que o Senhor tem um propósito das nossas batalhas. Ele está no controle até da própria batalha. Eu encontrei um texto tão interessante no livro de Juízes, no capítulo 3 de Juízes, que me chamou muita atenção, e eu quero convidar a igreja para conhecer esta passagem interessante. Olhe para o versículo do capítulo 3 de Juízes. Juízes, eu acho que é o 6º livro da Bíblia. Lá atrás, você começa Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Então você vai encontrar lá Juízes no capítulo de número 3. Olhe para o versículo de número 1, 2 e depois você pule para o 4. A Bíblia diz assim, ó: são essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Versículo 2: fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Essas nações, agora vai para o 4, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Eu achei muito interessante isso, porque para mim veio assim: olha, o Senhor nos treina na luta, nas batalhas. Nós precisamos passar por batalhas. Um dos diagnósticos sobre o Brasil ser um país que desperdiça muita comida é porque é um país que não teve experiências profundas pós-guerra ou de guerras. Países que passaram por guerras terríveis, como aqueles países da Europa que vivenciaram Primeira, Segunda Guerras, você pode ver que o desperdício lá é bem menor, porque eles sabem o que é viver sem. Nós não. A gente
o Brasil desperdiça muito alimento, porque nunca teve uma experiência de guerra. Aí nós precisamos então entender que o Senhor está no controle. Há um porquê que Ele permite que nós passemos por algumas batalhas, por algumas lutas. Algumas vezes na nossa avaliação há um erro desproporcional. Parece que há umas frases bonitas que aparecem na internet assim, né? Que Deus dá lutas grandes para guerreiros grandes, né? Então eu até estava falando assim, tem vezes que Deus meio se confunde, Ele fica achando que eu sou o Rambo, que eu sou o Arnold Schwarzenegger, porque vem umas lutas que parecem serem maiores do que a nossa, né? Ou então, mas é interessante nós entrarmos com uma porção poderosa que vai aparecer nesse texto, para compreendermos que o Senhor está nos forjando, está nos capacitando, está nos deixando prontos. Este povo que está sendo relatado aqui em Juízes, o Senhor precisou que eles tivessem essa experiência. Então eu quero que você saiba disso, confie, seja qual for a batalha que você está passando, a angústia, a luta, a dificuldade, há um propósito de Deus nisso, um propósito. Olha, irmãos, eu não posso fugir disso, porque bem que eu gostaria meio que de encurralar Deus, mas entre encurralar Deus e você, eu vou encurralar você, porque eu não mexo com Ele não, você está doido? Não sou besta, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia, esse texto de Juízes, mas me deixou tão em paz assim, eu falei assim, olha, está escrito aqui, tudo bem que é um texto descritivo lá do Antigo Testamento, mas nós vamos encontrar o princípio desse texto replicando aqui, nessa primeira carta que Paulo disse. Por quê? Porque nós estamos precisando nos posicionar com esta confiança, descansarmos conforme o salmista diz no Salmo 37, para nós descansarmos do Senhor, porque Ele está no controle. Porém, é interessante o tipo de descanso que Deus nos dá, né? Não é o descanso da preguiça, do sono espiritual, ou então de ficarmos esperando, sentados sem fazer nada, mas é um descanso de avançarmos, irmos para frente, vivenciando alguns princípios. E Paulo então vai nos deixar claro, continue com a sua Bíblia aberta aí, a partir do versículo de número 3 do primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo então vai deixar claro como é que é isso, como é que nós temos confiança em Deus, mas enquanto confiamos no Senhor, o que precisamos fazer aqui? A Bíblia vai dizer no versículo 3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isto é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Queridos, o Senhor está no controle. As dificuldades e as batalhas que passamos por nossas vidas passam por um processo de alívio que é como que estamos nos relacionando com todas as pessoas que têm a sua luta aqui na face da terra. Eu acho importante quando o apóstolo Pedro diz no capítulo 5, de que ele fala assim, para nós resistirmos o inimigo com a fé, sabendo que os nossos irmãos, olhe para o capítulo 5 de 1 Pedro, irmãos, eu acho isso aqui é importante você saber. Algumas pessoas acham que está tendo uma luta solitária, que parece que tudo acontece com ele, mas olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7, ou melhor, versículo de número 9, resisti-lhe firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade pelo mundo. O apóstolo Pedro vai dizer, olha, cada um de nós estamos tendo uma batalha, mas fique tranquilo, essa batalha tem um propósito de Deus. E como que vamos enfrentar essa batalha? Primeira coisa, agradecendo, irmãos, por aquilo que temos e por quem temos. E não economizar em sempre colocar
os batalhadores dessa vida, as pessoas que lutam comigo, as pessoas que lutam por mim, as pessoas que estão tendo a sua luta, sempre motivar essas pessoas a crescerem. O apóstolo Paulo fala de 2 elementos, e eu até entendi quando estava olhando esse texto, por que nós nunca estamos satisfeitos com a nossa fé e nem com o amor que nós temos. Sabe por quê? Porque eles estão sempre em crescimento. O apóstolo Paulo fala que tanto o amor daquela igreja, tanto a fé daquela igreja, quanto o amor dela, era um amor dinâmico que crescia. Olha só o que ele diz aí, porque a fé que vocês têm cresce. Por isso, pastora Joana, que eu acho que a gente está sempre meio achando que está pouco, né? Por quê? Porque tem um espaço para crescer. A nossa fé cresce. Aí ele fala que outra coisa que cresce também, que aumenta, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Nunca é o suficiente, né? O amor está sempre fora. A gente pode amar mais, a gente pode crer mais, a gente pode amar mais. E gente, isso é tão legal, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo está colocando essa igreja assim, destacando os pontos positivos da igreja. Não economize em elogiar as pessoas, não economize em colocar, não é bajular, irmãos, é olhar os pontos positivos que as pessoas têm e destacar mesmo. O apóstolo Paulo chega e fala assim, olha, a fé de vocês é uma fé que cresce, o amor de vocês é um amor que aumenta, isso aumenta uns pelos outros, a gente assim não para de gostar e quer gostar mais ainda. Eu acho isso demais, queridos. Tudo então vai fazer com que as nossas lutas, nossa tranquilidade vem quando eu começo a saber que eu preciso trazer muita qualidade para os meus relacionamentos entre os meus irmãos. Porque nos relacionamentos a gente mostra quem nós somos, né? Quem nós somos. O apóstolo Paulo vai dizer que ele diz assim, devemos sempre fazer isso. Queridos, eu tenho uma dívida para com você e você tem uma dívida para comigo, nós temos uma dívida para com os outros, que é essa questão de estarmos orando uns pelos outros, abençoando. O apóstolo Paulo fala que é um dever, devemos sempre dar graças a Deus. Que coisa, Jesus ensinou isso no capítulo 18 de Lucas, e contou Jesus o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha que coisa maravilhosa. E aí quando a gente vai orar uns pelos outros, nós não vamos economizar. O pastor Pedro Burali ensinava uma coisa sempre aqui na igreja, sobre assim, a gente vê as pessoas, a gente tem, nos ditados populares, fala para a gente tomar a fruta podre estraga todas as outras frutas, e o pastor Pedro uma vez nos ensinou aqui, dizendo que dentro de uma fruta podre, tem uma semente que pode dar uma nova árvore e novos frutos. Sempre tem uma semente da oportunidade, da esperança, mesmo dentro da pior fruta. É bom a gente ter essa convicção, né? De que as pessoas estão aí para serem colocadas sempre para cima, sempre, sempre, sempre. Todo mundo tem algo de bom dentro de si, para que seja percebido, para que seja motivado. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, por quê? Porque nós estamos numa batalha grande, irmãos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Olha para o versículo de número 4. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Olha, você não está sozinho. Relaxa. Deus está no controle dessas coisas. Sabe por quê? Olha a revelação do versículo de número 5, gente. É muito forte essa revelação. Eu acho muito apropriado que você olhe para a palavra de Deus e você vê, parece que Paulo está meio que interpretando o que o escritor de Juízes falou. Porque ele vem aqui dizer assim, elas quem? As suas dificuldades, as suas lutas, as perseguições,
as tribulações por quais você passa, elas dão prova do justo juízo de Deus. Irmãos, olha, precisa de muita fé para isso. Sabia que as suas lutas, as suas tribulações, é uma prova do justo juízo de Deus. É misterioso que a gente tem hora, eu não consigo explicar algumas coisas, eu preciso fazer. O pastor Roque está repetindo sempre, mas eu acho que ele ouviu essa mensagem e falou: eu estou tirando a minha sandália e entrando. Porque tanto mandou Moisés tirar a sandália, que o lugar que você está pisando é santo, Moisés tirou e foi para ver lá o que estava lá. Olha, tem coisa que você fala assim, mas isso aqui é justo. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia está dizendo, que a sua tribulação, que a perseguição que você possa estar seguindo, faz parte do justo juízo de Deus. Pela fé, creia, pode ficar tranquilo, fala assim: Deus está nesse negócio, por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, por mais que seja complicado, é o que está escrito, e eu preciso tirar a minha sandália e ir, velho, porque senão eu volto, eu volto, cara. Tribulação, está escrito aqui, irmãos. Agora, por quê? Olha o alvo de Deus. O Senhor sabe o que você está precisando, e Ele dá sob medida. O poeta brasileiro já disse que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Continua lendo, queridos, versículo 5. Que deseja, olha o desejo de Deus, que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Há uma comprovação aí. Quinta-feira, eu acho que eu vou pregar uma mensagem com o título: o combinado não é caro. Porque eu ia falar sobre isso aqui agora, mas eu falei: não, mas vai virar 2 mensagens, eu vou deixar para quinta-feira. Vem aqui quinta-feira, porque eu quero de novo lembrar disso. O combinado não é caro. Isso acontece muito nas transações comerciais. Não dá para reclamar depois que combinou. O combinado não é caro. O desejo de Deus aqui é que nós venhamos a um tratamento de Deus, uma purificação de Deus. Lembra que os irmãos pentecostais gostam de dizer a moinha de Deus, né? Deus está tratando, olha só, que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês estão sofrendo. Há um evangelho barato, né, de que se você aceitar Jesus, tudo vai se resolver, e Cristo nenhuma vez falou isso. Mas é bom que você saiba disso. É bom que você saiba disso. Há um propósito de Deus, há um desejo de Deus nisso, para você se conhecer, para você deixar bem claro mesmo quem que é você, como é que você enfrenta os seus sofrimentos, as suas tribulações, se há uma dignidade disso, se há uma glorificação do Senhor nisso. Relaxa, Deus está no controle dessa batalha que você está tendo e que você vai ter. Eu acredito que nós começarmos o ano de 2022 relaxando desse jeito, mas sabendo de que Deus não está escondendo nada da gente. Nada, não está escondendo. Mas a gente pode enfrentar isso com a convicção. O Senhor está no controle, que nem sempre é percebido. A gente não percebe, mas a gente precisa crer nisso. Olha só, irmãos, vê se isso não é o mimo de Deus. O versículo de número 6, parece que Deus fala assim: se os meus filhos acreditassem nisso. Se quem está lendo a Bíblia acreditasse nisso. Olha para o versículo de número 6, você que gosta de um toma lá da cá. Olha só o versículo 6. É justo da parte de Deus retribuir. Eu queria que você desse um aviso para essa galera, tá? A Bíblia vai dizer assim para você. Eu quero ler o versículo de número 6 inteiro, né? O apóstolo,
também eu estou aqui em 1 Tessalonicenses, aqui, ó. Versículo de número 3 vai dizer assim na revista corrigida: se de fato é justo, e é justo. A NVA vai dizer assim que é justo da parte de Deus retribuir com tribulação ao que lhe causa tribulação. Dá uma avisada para essa galera que fica pegando no teu pé, ó, você fica esperto, hein? Você para de me azucrinar, porque nada mais, nada menos eu gostaria de apresentar para você a minha identidade. Está vendo aqui, ó, paternidade? Olha na minha identidade. Sabe o que está escrito na sua identidade espiritual? Pai, Yavé, El e Alion. Falei em língua estranha, né? O Deus insuperável é teu Pai. Quem crê nisso, aplauda Ele. Está escrito na sua identidade lá, paternidade, o Deus Todo-Poderoso. Está escrito na sua identidade, El Shaddai. Está escrito na sua identidade, Yavé, Jireh, o Deus de toda provisão. Está escrito na sua identidade quem é teu Pai. E Ele diz que vai retribuir com tribulação quem está te causando a tribulação. Avisa então, irmão. Avisa. Não ameaçando, mas amando essa pessoa. Para de tocar em mim de maneira errada, porque senão está doendo, vai doer dobrado em você. Está escrito, querido, eu preciso, relaxa, porque está escrito. Eu não posso negar que está escrito, ó, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação o que causa tribulação. Agora vem o restante. Recebe essa parte do versículo 6. E dar alívio a vocês. Põe a mão assim na posição de receber. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo o alívio de Deus. Então levanta a mão, aplauda Ele de novo. Gente, está escrito. Está aqui, olha. Está aqui. Eu quero te dar um toque, porque eu não queria te dar esse toque, mas eu vou dar, porque é mais do que... Pode ser que os seus olhos carnais não vejam isso. Possa ver que você não perceba esse justo juízo de Deus. Possa ser que você não consiga perceber essa realidade de que pessoas estão sendo atribuladas porque estão causando tribulação em você. Possa ver, talvez você não veja com os seus olhos isso. Mas creia nisso. Porque o Senhor quer dar, o Senhor faz isso. E dentro de toda esse aviso para a gente passar por esse ano com uma tranquilidade, enfrentando as nossas batalhas, sabendo o propósito de Deus nessa batalha, o Senhor vai então nos dar um aviso, irmãos, de como tudo isso vai acabar. Quando eu sugiro para você relaxar, porque Deus está no controle, isso não tira a necessidade de você ser uma pessoa vigilante, porque o Senhor vai acabar uma hora com tudo isso aqui. A parte boa é que Ele vai acabar, a parte que é meio difícil é que a gente não sabe quando. Mas olha para esse texto, o próprio Cristo avisou isso, né? Mateus 24:36, Jesus vai dizer assim, ó: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem eu sei, só o Pai que sabe. Aquele que está escrito lá na sua identidade espiritual, paternidade. Só Ele que sabe das coisas. Mas esse texto aqui diz que vai haver um fim, e não tem meias palavras não, irmãos. Olhe junto comigo para o versículo de número 7, o final do versículo de número 7, depois do versículo 8, 9 e 10. Olhe comigo, por favor. Isso acontecerá, finalzinho do versículo de número 7 aí. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Isso aqui está falando do dia da segunda volta de Jesus, quando tudo vai terminar. De uma vez por todas,
vai acontecer o decreto de Deus. Ele punirá os que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Por isso é que é para a gente ficar, dá para relaxar com a ameaça dessa, mas é para você ficar tranquilo que tudo está no controle de Deus. Tome uma decisão muito radical na sua vida, em 2022, de você se acertar com este Cristo, para que você não seja surpreendido quando isso aqui acontecer, você ficar mais com medo disso do que vibrando com isso, porque há mesmo um aviso enfático, que haverá uma punição para aqueles que não conhecem, e além de não conhecer, não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, e vai continuando. Paulo estava tão bonzinho, né? De repente ele aperta aqui, olha o versículo de número 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Está aí, irmãos, um dia vai acabar tudo. O alívio não vai ser mais circunstancial, o alívio vai ser pleno, eterno, para todos sempre. Aí é que vem o texto que eu separei para a gente chegar perto da conclusão. Depois que você viu, aprendeu tudo isso, aí vem a expressão, conscientes disso, consciente de todas essas coisas que nós falamos, oramos constantemente por vocês, oremos uns pelos outros, para que o nosso Deus vá nos... Até isso vem, olha como que tudo está no controle de Deus, até o moldar de Deus, até o tratamento de Deus para nos tornar dignos, é Deus agindo em nós para me tornar digno da vocação que Ele separou para mim. Agora veja como é que é, olha os adjetivos de qualidades que tem nesta versão, irmãos, e com poder, olha, dignos da vocação, versículo 11, e com poder cumpra todo o bom propósito. O que Deus tem para você é um bom propósito, creia nisso, fique tranquilo. As lutas vêm, as batalhas virão, as tribulações virão, mas a Bíblia diz que é um bom propósito de Deus, e toda obra que procede, aí vem o elemento que eu falei, lá nós falamos de a fé que aumenta, ou melhor, a fé que aumenta, o amor também que aumenta, e de novo esse elemento, precisa desse elemento fundamental, que procede da fé, você precisa crer. Eu estou iluminando o texto, nem estou revelando o texto, porque o texto já está revelado. Eu estou trazendo um pouco de luz da minha compreensão sobre esse texto, mas você precisa entrar com a sua fé. Para quê? Para o objetivo final de tudo. Olha o versículo 12, inclusive é o último versículo do primeiro capítulo. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Posso ouvir um aplauso de novo por esse Cristo maravilhoso? Deixa eu terminar aqui do jeito Arlindo de terminar. Relaxa, mas nem tanto. Pastora Joana, desculpa, mas eu preciso citar o pastor Roberto aqui. O pastor Roberto sempre me assustava com a ameaça. Assim, ele falou assim, pastor Arlindo, o amor, ou a salvação é de graça. Não, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Olha, irmãos, preste bem atenção, relaxa, mas nem tanto, sabe por quê? A gente precisa entrar com a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte nessa projeto que Deus tem para mim. A primeira coisa é ter consciência disso. Você saber que você vive uma realidade espiritual.
para que nós de maneira nenhuma fiquemos aí preenchendo o resultado das nossas batalhas com murmuração, com reclamação, com jogar a culpa um em cima do outro. Eu preciso ter fé suficiente que Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus me conhece, Deus sabe os meus limites, sabe o quanto aguento, e Ele sabe que Ele me capacitou, Ele está me forjando para eu ser digno da sua vocação, para que eu venha ser capaz de descansar, mesmo na batalha, porque há uma promessa sobre nós. Quando a Bíblia fala em Romanos 8,37, que sobre todas as coisas somos mais que vencedores, só são vencedores quem é lutador. Os lutadores vencem, os guerreiros é que vencem a guerra e a batalha. Por isso, eu quero que você fale: Senhor, me capacite, me ajude, me dê o que eu mais preciso agora, aumentar a minha fé, porque a fé dessa igreja aumentava, aumentar o meu amor, o meu compromisso que eu tenho com os meus semelhantes, e estar pronto, tranquilo, sabendo de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Você precisa entrar com a tua parte é simples, porém muito complexa. É você crer, creia, eu vou crer, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas.